Na agitação fria de uma manhã nublada em São Paulo, os carros passavam rápidos e indiferentes pelas avenidas molhadas. O barulho dos motores misturava-se com o roçar das solas apressadas sobre as calçadas encharcadas. Era uma cidade onde cada um parecia carregar sua própria urgência. Ninguém tinha tempo para olhar para o lado. E foi nesse cenário de pressa e indiferença que um homem chamado Caio Santoro, empresário renomado do ramo da construção civil, desceu de seu carro importado diante de um de seus prédios em fase final de acabamento. Elegante, com um terno escuro feito sob medida, sapatos italianos reluzentes e a expressão rígida de quem aprendeu a controlar o mundo ao seu redor, Caio estava acostumado a ser obedecido, admirado, temido até. Nunca precisou ouvir um não. Nunca precisou estender a mão para pedir nada. Naquele dia, porém, alguém se atreveu a abordá-lo com um pedido que parecia, aos seus olhos, um insulto. Senhor, o senhor poderia me ajudar com um prato de comida? Disse um homem sujo, de cabelos desgrenhados e olhar cansado, sentado na calçada, protegendo-se da garoa com um pedaço de papelão. Caio nem sequer parou. Nem sequer desviou o olhar. Continuou andando como se tivesse sido tocado por uma sombra. Mas o mendigo insistiu. Por favor, só um pão. Não comi nada hoje. Foi então que Caio virou-se, com um olhar de desdém tão profundo que fez o ar ao redor congelar por um instante. Você devia arranjar um trabalho, em vez de ficar aí fedendo e atrapalhando a cidade. Vai trabalhar, vagabundo, disse ele, antes de virar as costas com nojo e desaparecer pela porta giratória do edifício. O mendigo permaneceu em silêncio por um momento. Baixou os olhos para as próprias mãos sujas e magras, como se perguntasse a elas o que havia feito de errado. Não chorou. Já não chorava havia muito tempo. Mas no fundo da alma, uma velha dor reacendeu-se. A dor de ser invisível, ou pior, rejeitado. O nome dele era Joel. E o que Caio não sabia, o que não poderia imaginar nem nos seus mais delirantes devaneios, era que aquele homem, tão miserável por fora, carregava por dentro uma história que o mundo preferia esquecer. Anos atrás, Joel fora enfermeiro-chefe em um dos principais hospitais da cidade. Tinha casa, esposa, 2 filhos. Vivia com dignidade, até que um incêndio devastador em seu prédio levou sua família. Ele sobreviveu, mas deixou de viver. O luto virou abandono, o abandono virou vício, e o vício virou rua. Agora ele estava ali, na calçada, rejeitado por mais um rosto apressado. Mas o destino tem mãos invisíveis. E o que Caio plantou naquele dia, sem saber, voltaria para ele. Não como castigo, mas como lição. Do alto de seus prédios reluzentes, Caio Santoro vivia como se o mundo abaixo não o dissesse respeito. A cidade era sua selva de lucro, e os rostos anônimos, como o de Joel, eram apenas manchas no vidro do seu sucesso. No entanto, havia uma única exceção em sua vida. Arthur, seu filho de 8 anos. Arthur era tudo o que Caio tinha de bom, talvez o único vínculo restante com a humanidade que um dia já habitou seu coração. O menino era curioso, sensível, inteligente. Amava música, bichos e tinha uma ternura espontânea que desconcertava até os adultos mais duros. Certa manhã de domingo, Caio levou o filho a um parque novo na zona sul da cidade, recém-inaugurado por uma de suas próprias construtoras. Havia seguranças por perto, claro, mas em um momento de descuido, talvez 2 minutos de distração com o celular, Arthur desapareceu. Caio entrou em pânico. Correu gritando, vasculhou os arbustos, gritou o nome do filho como quem clama por vida em um deserto. O parque, que há minutos era colorido, virou um pesadelo cinzento. Arthur! Meu Deus, Arthur! A polícia foi chamada. Os seguranças correram em todas as direções. E durante 2 horas angustiantes, Caio sentiu pela primeira vez na vida que dinheiro nenhum poderia comprar paz. A algumas quadras dali,
Em uma ruela esquecida entre muros pichados e fios pendurados, Joel caminhava de volta para seu canto habitual, levando nas mãos um pão velho que alguém lhe dera. Quando ouviu o choro, fraco, abafado, mas claro, Joel seguiu o som, esgueirando-se por entre os portões de uma construção abandonada. E ali, encolhido num canto escuro, com os joelhos abraçados, estava o menino. Arthur. Ei, garotinho, você tá bem? O menino olhou com os olhos inchados de chorar, ainda tremendo. Tinha um moço estranho. Ele me chamou, mas eu corri e me perdi do meu pai. Joel tirou a própria blusa surrada e cobriu os ombros da criança. Seus gestos, mesmo com as mãos trêmulas da idade e da vida dura, eram suaves, paternos. Calma, pequeno. Vou te levar de volta. Qual é o nome do seu pai? Caio Santoro. Joel paralisou. O nome soou como uma lâmina voltando ao passado, mas ele não hesitou. Levantou-se, pegou Arthur pela mão e saiu com passos firmes em direção ao parque. Foi quase como uma cena de filme. Caio, ajoelhado na grama, com o rosto coberto de lágrimas e desespero, olhou ao longe e viu seu filho vindo correndo, de mãos dadas com um mendigo. Papai! Gritou Arthur, correndo para o abraço mais longo que aqueles braços já conheceram. Caio desmoronou. Apertou o menino contra o peito como se tentasse colá-lo à própria alma. Só depois levantou os olhos e viu Joel. Por um instante, os dois homens se encararam. E o tempo parou. Caio reconheceu aquele rosto. Era o mesmo que ele havia desprezado dias antes. O mesmo a quem ele negara não só um pão, mas dignidade. Seu rosto empalideceu. Ele deu um passo hesitante. Foi você... Joel apenas assentiu com a cabeça e respondeu com humildade. Só fiz o que gostaria que fizessem se fosse meu filho ali. E Caio, orgulhoso, milionário, intocável, caiu de joelhos novamente. Mas dessa vez não pelo filho, pela vergonha. Pela primeira vez, pediu desculpas a alguém que não podia lhe oferecer nada em troca. Me perdoa, disse, com lágrimas nos olhos. Joel colocou a mão no ombro dele, uma mão suja, mas cheia de luz. Já está perdoado, porque hoje eu também fui salvo. Naquela noite, Caio Santoro não conseguiu dormir. Deitado em sua cama de lençóis caros, em seu quarto silencioso e frio, ele revivia em sua mente o rosto de Joel. O toque da mão calejada, os olhos gentis por trás da sujeira e, principalmente, as palavras que ele dissera. Hoje, eu também fui salvo. Caio não conseguia entender o que aquilo queria dizer. Como um homem que vivia nas ruas podia ter sentido que havia sido salvo quando ele próprio era quem havia salvado seu filho? Ao olhar para o quarto ao lado, onde Arthur dormia tranquilo, ele sentiu o peso de uma vida inteira guiada pelo orgulho. Aquele homem, que ele um dia havia chamado de vagabundo, havia mostrado mais nobreza em minutos do que ele em anos. No dia seguinte, Caio mandou investigar. Usou seus contatos para descobrir quem era aquele homem. Joel da Silva. Idade: 52 anos. Profissão: ex-enfermeiro. Sem registros de trabalho nos últimos 12 anos. Vivia em abrigos temporários ou nas ruas da Zona Sul. A ficha continha pouca informação, mas Caio não queria dados. Ele queria entender a alma por trás daquele gesto. Então, foi até o lugar onde Joel costumava se abrigar. Um antigo prédio abandonado, parcialmente desmoronado, onde outros moradores de rua se protegiam da chuva e do esquecimento. Chegou lá com um motorista, mas pediu que o homem ficasse no carro. Queria ir sozinho. Quando encontrou Joel, ele estava dividindo um pacote de bolachas com 2 adolescentes em situação de rua. Sorria com simplicidade. Quando viu Caio se aproximando, ergueu-se devagar, sem pressa,
sem medo. Veio me xingar de novo? Disse Joel com um sorriso irônico, mas não amargo. Caio balançou a cabeça, visivelmente constrangido. Vim agradecer e pedir para conversar. Joel apontou um caixote. Pode sentar. Não tem poltrona, mas tem café se quiser. Disse, puxando um copo plástico rachado. Caio sentou. Pela primeira vez em décadas, sentou-se sem proteção, sem status. E ali, entre ruínas e cheiro de mofo, começou uma amizade improvável. Durante horas, Joel contou sua história. A perda da esposa e dos filhos no incêndio. O luto que se tornou culpa. O vício em álcool. A queda. O abandono dos amigos. A invisibilidade. Mas mesmo em meio à tragédia, nunca perdeu a compaixão. Muita gente me odeia por ser o que sou hoje. Mas eu não sou o que me tornei. Sou o que ainda tento ser. E todo dia eu tento. Não desistir. Caio não conseguiu conter as lágrimas. Pela primeira vez, entendeu que sucesso não significava grandeza. Que riqueza não era medida de alma. E que a verdadeira pobreza era a falta de empatia. Nos dias seguintes, Caio voltou ao abrigo mais de uma vez. Levou comida, roupas, conversas, mas acima de tudo, levou o ouvido. Ouviu histórias de dezenas de pessoas esquecidas. E em cada uma delas, viu o que nunca tinha enxergado antes. Vidas inteiras por trás de olhares cansados. Arthur, curioso e inocente, começou a acompanhá-lo. Levava brinquedos, ria com os meninos de rua, abraçava os velhos como se fossem tios. Era como se a pureza dele reabastecesse a esperança de todos ao redor. Joel se tornou uma figura paterna para Arthur. E aos poucos, também para Caio. A amizade floresceu com uma força inesperada. E o que começou como um ato de gratidão, transformou-se em admiração profunda. Foi então que Caio tomou uma decisão. Uma que mudaria tudo. Caio Santoro convocou uma reunião extraordinária com seus diretores, advogados e consultores. Ninguém entendeu de imediato o motivo da urgência. Mas quando ele entrou na sala de reuniões com expressão serena e não arrogante, perceberam que algo havia mudado. Senhores, quero criar um braço social na nossa construtora. Um projeto de reabilitação e acolhimento para moradores de rua. Moradia, capacitação profissional e acompanhamento psicológico. Houve silêncio. Um dos diretores tentou contestar. Mas isso vai exigir um investimento considerável e não temos garantia de retorno financeiro. Caio respondeu com calma. Eu não estou buscando retorno financeiro. Estou tentando devolver ao mundo o que ele me deu sem que eu merecesse. Ele já havia tomado sua decisão. O projeto foi chamado de Renascimento. Um centro multifuncional foi construído em um terreno desativado da empresa. Lá, ex-moradores de rua teriam abrigo, refeições, oficinas e acesso a profissionais da saúde. E para coordenar tudo, Caio nomeou um diretor especial, Joel da Silva. Quando recebeu o convite, Joel se emocionou. Chorou como há muitos anos não chorava. Mas eu não tenho currículo, Caio. Tem algo mais valioso. Tem história. Tem empatia. E isso é tudo o que esse projeto precisa. Joel aceitou. E sua vida começou a mudar de novo. Cortou o cabelo, passou por um check-up médico, voltou a estudar à noite e reencontrou algo que havia deixado para trás. A esperança de ser útil. O Centro Renascimento logo virou referência. Reportagens foram feitas. Histórias de superação ganharam visibilidade. Pessoas foram reinseridas no mercado. Famílias se reencontraram. E Caio, antissímbolo de arrogância e frieza, passou a ser reconhecido como um homem em transformação. Mas nada disso importava tanto para ele quanto os momentos que passava aos domingos na praça com Arthur e Joel. 3 gerações,
3 mundos diferentes, unidos pela vida. Um dia, enquanto caminhavam juntos pelo centro Renascimento, Arthur olhou para Joel e perguntou: "Você era um anjo disfarçado, não era?" Joel riu. "Não, pequeno. Eu só era um homem machucado. Mas você e seu pai me ajudaram a lembrar quem eu fui e quem eu ainda posso ser." Caio olhou para os dois e sorriu. Um sorriso que vinha da alma. Mas o tempo, implacável e sereno, avança. Alguns anos se passaram. Joel envelheceu rápido. A vida dura nas ruas cobrou seu preço. Um dia, seu corpo já não resistia tanto às dores, e ele foi internado com problemas respiratórios severos. Caio foi visitá-lo todos os dias. Levava flores, levava livros, levava lembranças, levava gratidão. No último dia de Joel, Caio estava ao lado dele, segurando sua mão. "Caio", disse Joel, com a voz fraca, "não se culpe mais. Às vezes o destino nos quebra para nos ensinar a reconstruir os outros." E com um sorriso leve, Joel se foi. O enterro foi simples, mas repleto de pessoas. Gente que ele ajudou, gente que ele inspirou, gente que, como Caio, havia sido tocada por aquele anjo disfarçado de mendigo. Anos depois, Arthur, já adulto, inaugurou uma nova ala do projeto Renascimento, dedicada ao resgate de crianças em situação de rua. E ao cortar a fita simbólica, disse ao microfone: "Este lugar leva o nome do homem que salvou minha vida e o coração do meu pai, Centro Joel da Silva, onde renasce a esperança."